Bom dia, estamos no livro 102 Histórias, na página 81. Na história de hoje, nos conta o seguinte: a pessoa que conta a história nasceu na Alemanha em 1925. Meu pai, que era dono de uma fábrica de lapidação de diamantes, era fabulosamente rico e vivíamos em uma mansão imponente, cercada por jardins de tirar o fôlego. Quando a Alemanha começou a impor sanções contra seus habitantes judeus e as humilhantes leis de Nuremberg foram aprovadas, meu pai apelou para nosso vizinho gentio, um empreiteiro e amigo muito próximo dele, e pediu que construísse um esconderijo secreto sobre nossa casa e jardim. Nosso vizinho trabalhou rápida e eficientemente para construir o abrigo subterrâneo, cuja única entrada era por uma porta secreta, no porão da própria casa, de modo que era virtualmente impossível identificá-la de fora. Imediatamente, meu pai sacou todos os seus fundos dos bancos e os escondeu, junto com um grande estoque de diamantes valiosos, em um cofre que ele construiu no esconderijo. Uma coleção menos valiosa de diamantes permaneceu na fábrica para dar a impressão de que tudo ainda estava em ordem. Quando a guerra estourou e as batidas começaram, nossa família se refugiou no nosso esconderijo secreto. Nós suportamos o terror absoluto enquanto ouvíamos o rugido dos aviões e as explosões de canhões acima, mas estávamos consolados em saber que, pelo menos, estávamos todos juntos, seguros, e que ninguém nos encontraria. A única pessoa no mundo que sabia do nosso segredo era nosso querido vizinho, em quem confiávamos plenamente. No entanto, não demorou muito para que nossas esperanças desabassem sobre nós e a catástrofe atingisse nossa família junto com 6 milhões de nossos irmãos. Num dia completamente inesperado, ouvimos batidas horríveis na porta secreta do nosso esconderijo. E um momento depois, ela abriu para revelar 5 soldados armados da SS, e nosso antigo vizinho amável que nos encarava com um sorriso sádico. Ele nos apontou para os guardas e contou a eles sobre o dinheiro e as joias que meu pai havia guardado no esconderijo. Meu pai foi baleado no local. Hashem me condenou. Enquanto minha mãe, meus irmãos, irmãs e eu fomos levados para Mauthausen, na Áustria. Vários meses depois, uma grande porcentagem dos prisioneiros em Mauthausen foi levada para os crematórios, minha família entre eles. Naquele dia sombrio, continuei sendo o único descendente de uma família ilustre. Anjos celestiais me escoltaram durante os anos de guerra que se seguiram e, com milagres manifestos, mal sobrevivi ao inferno. Depois da guerra, ansiava por retornar à minha casa de infância, tocar as paredes e sentir o amor que emanava da casa onde cresci. Após viagens e trabalhos difíceis, finalmente cheguei à rua onde nasci e cresci. Meus olhos brilhavam quando vi minha casa em plena glória, uma das poucas que milagrosamente escaparam aos bombardeios. Como único herdeiro dos meus pais, subi os degraus e abri a porta facilmente, apenas para descobrir que, para meu horror, que o próprio vizinho que traiu nossa confiança e nos entregou nas mãos dos nazistas para sermos massacrados, havia se mudado para casa com sua família. Seu rosto ficou branco ao me ver, um fantasma do passado, e ele soltou seu cachorro em mim, ordenando que eu fosse embora e nunca mais voltasse. Percebendo que estava em perigo mortal, corri para salvar minha vida. Incapaz de me desligar das memórias dos meus pais, irmãos e do bairro em que cresci, aluguei um pequeno apartamento nas proximidades. Todos os dias passava pela casa e olhava por vários momentos. Meu coração sangrava ao pensar em um mundo que se fora há muito tempo, na maldade indizível do homem responsável pelo assassinato de toda a minha família e pelo roubo de minha herança. Pouco depois, um companheiro sobrevivente se mudou para o apartamento ao lado do meu, e nós dois nos tornamos muito próximos. Todas as noites sentávamos juntos, estudávamos Chumash e Rashi e fortalecíamos um ao outro em Emuná, expressando nossa gratidão e nos consolando com o fato de que Hashem nos escolheu como sobreviventes para carregar sua tocha de Torá e fé no mundo. Era a semana de Parashat Mishpatim e chegamos no Pasuk, mas aquele que não o perseguiu, mas Deus o trouxe em suas mãos, farei um lugar para você
para onde ele fugirá. Falando das cidades refúgio, que se refere ao Rotzeach Bishogeg, aquele que mata inadvertidamente, mata um outro Yehudi e é forçado a fugir para ir Miklat, uma cidade de refúgio. Então, Rashi sobre o Pasuk ensina que a Torá está se referindo a dois homens, um que matou acidentalmente e um que matou deliberadamente. Como não havia testemunhas, o assassino não é morto. E o assassino não intencional não vai para o exílio. Então, o que acontece? Aparentemente, a justiça não é feita. O assassino safou e outro que tinha que ir para o exílio não foi. O Hashem orquestra para que ambos estejam no mesmo lugar. O assassino intencional está sentado abaixo de uma escada, enquanto o assassino não intencional está em pé nela. Este último cai sobre o primeiro, matando. Ou seja, o outro morreu acidentalmente. Era para morrer mesmo. O acidente foi o jeito que a Hashem encontrou para quitar, acerto de contas. Então, testemunhas atestam isso, forçando-o ao exílio. Então, o que fica? Aquele que matou acidentalmente é exilado, e aquele que assassinou deliberadamente é morto. E a justiça é feita. Certo? Só não podemos dizer e viveram felizes para sempre. Pelo menos um deles não. Esse Rashi, que as pessoas estudam tão facilmente, penetrou profundamente em meu coração. Em uma epifania repentina, absorvi como tudo neste mundo é orquestrado pela providência divina. Isso adquiriu um significado supremo. Dadas as atrocidades que nossa nação acabara de sofrer e os milhões que pereceram, entre eles todos os meus entes queridos. Encerramos nossa javruta, que é a parceria de estudo noturna, mas não consegui me livrar da profunda impressão que as palavras de Rashi causaram. Naquela noite, fiquei num canto do meu pequeno apartamento e uma fonte de emoção transbordou do meu coração enquanto eu chorava rios de lágrimas por meus amados pais, pai, mãe e cada um de meus irmãos. E por mim mesmo, que era como um espinheiro ressecado, sozinho em um vasto deserto. Com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, implorei a Hashem, o Rei misericordioso e mestre de justiça, para que vingasse a morte dos 6 milhões e derramasse sua taça de ira sobre os nazistas e, particularmente, sobre o vizinho vil que havia entregado minha família à morte. Chorei copiosamente, lamentando minha família e tudo o que havia perdido, talvez pela primeira vez desde a destruição. Quando concluí minha oração, senti que Hashem havia ouvido meus gritos. Naquela mesma noite, uma explosão repentina rasgou o silêncio, seguida por gritos e berros terríveis que denunciavam a ocorrência de uma calamidade. Alarmado, saí do meu prédio e segui as hordas de pessoas que fluíam em direção à cena do desastre. Para meu espanto, me vi olhando para minha antiga casa, parte da qual agora parecia um canteiro de obras. Vizinhos horrorizados se aglomeravam e apontavam para minha antiga casa. Ouvi alguém explicar, consternado, que o piso da casa havia desabado repentinamente, revelando um nível subterrâneo secreto da mansão. A família inteira despencou e foi esmagada até a morte, sobre uma avalanche de teto, paredes e móveis. Olhei para a cena com uma estranha mistura de emoções, sabendo sem dúvida que Hashem havia aceitado minha tefilá e se vingado do meu inimigo. As palavras de Rashi que eu tinha estudado apenas algumas horas antes, soaram em meus ouvidos com pureza e verdade. Só agora eu absorvi que a angústia que sentia ao ver meu antigo vizinho dominando a casa dos meus pais tinha sido a maneira compassiva de Hashem de me salvar da morte terrível, imposta ao meu inimigo. O mesmo gentio malévolo que derramou o sangue inocente dos meus pais e irmãos encontrou uma morte horrorosa no mesmo lugar onde ele os entregou às mãos dos seus assassinos. No dia seguinte, apresentei uma reivindicação ao tribunal pela posse da propriedade, provando que eu era o único herdeiro vivo dos meus pais e que a casa havia sido roubada deles. Após um longo processo, ganhei o caso e a propriedade foi restituída a mim. Contratei trabalhadores para limpar os escombros e, quando não havia ninguém por perto, verificava todos os escombros da casa, onde meu pai
onde me lembrava meu pai escondendo nossos objetos de valor. Fiquei surpreso ao descobrir que o empreiteiro nunca havia encontrado muito desses esconderijos, e assim recuperei uma pequena parte da fabulosa fortuna do meu pai. Vários anos depois, imigrei para Eretz Israel, onde me casei e criei minha família. Os diamantes e o dinheiro que meu pai havia escondido anos antes nos permitiram viver confortavelmente e casar todos nossos filhos, com alegria e paz de espírito. Isso que a gente fala, inclusive interessante, nas horas difíceis, quando a pessoa tem um momento difícil, nossos sábios estabeleceram que devemos fazer uma brachá. Baseado, o Talmud traz no Tratado de Berachot uma Mishnah muito interessante. Diz o quê? Que Shem shemevarchim ala tová, kach mevarchim ala ra. A pessoa deve abençoar a Deus pelo mal, do mesmo jeito que abençoa pelo bem. Ou seja, você comemora, celebra por algo ruim? Não. Por algo ruim você não celebra, você se lamenta. Você celebra algo bom. Mas você agradece a Deus, tem que agradecer pelo ruim também. Alguma coisa disso vem. Por isso, e qual é a brachá que se faz no momento ruim? Dayan Emet. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Dayan Emet. Que o Dayan Emet significa duas coisas. Dayan Emet, o juiz que julga com verdade ou que julga de verdade. Certo? Que o julgador através da verdade. Então, na verdade, isso que a gente. Mas Hashem é verdadeiro, é justo. Às vezes a gente não entende os caminhos de Hashem, não reconhece os caminhos de Hashem, não sabemos como ele se conduz. Mas uma coisa é certeza: ele sabe o que ele faz. Hashem faz a coisa certa na hora certa e ele sabe o que ele faz. É isso que nós devemos levar em consideração. Cada um, todos e cada um de nós. Que Hashem está aí, ele sabe. Então, que a gente possa aproveitar cada um de nós, fortalecer a nossa fé e saber que Derachea darchei Noam vechol netivotei shalom. Os caminhos da Torá, a Torá mandou uma mensagem para o homem, ele tinha a opção. Ele fez a opção, sua tefilá, que ele restituiu calma e sossego e Hashem fez os seus caminhos. E se ele tivesse restituído a casa, talvez, Chas v'Shalom, tivesse acontecido essa tragédia com ele. Então, o que foi mal na prática, que ele não recuperou a casa na hora, acabou sendo algo depois bom para ele, porque ele que se salvou. É a famosa história de um cara que confiava muito em Deus e ele sempre ia com o rei. E o rei se sentia que ele devia muito para ele. E aí ele falou para o rei, sempre falava Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, todo Baruch Hashem. Chegou um dia que o rei se cansou, falou, mas como Baruch Hashem? Graças a mim, como graças a Deus? Você agradece a Deus, agradece a mim, eu que te dou, eu que te proporciono. Aí o que fez? Mandou ele para o calabouço. Aprisionou o cara. Ele estava na prisão, se lamentando, mas Baruch Hashem. O rei foi para casar uma vez e se perdeu, sei lá o quê, se parou do grupo, enfim, e ele foi pego por um grupo de, como chama? De selvagens, sei lá o quê, mas ele conseguiu se salvar e aí depois restituiu o homem. Aí, e o rei, perdão, e teve um acidente. Por conta do acidente, o rei perdeu um dedo. Por isso que o rei mandou ele para a prisão. Como o Baruch Hashem, você se agradece, está comemorando que me perdi um dedo. E aí, então, o rei foi com esse grupo de selvagens, foi preso. E quando foi preso, aí iam sacrificar o rei para uma oferenda, mas o rei estava faltando um dedo, então não é uma oferenda apropriada. Como vai sacrificar o rei? Então, o que pegaram? Pegaram o assistente dele. E aí o rei se salvou. Aí o rei, quando volta, ele reconhece, graças a Deus, que se não fosse pelo dedo que ele perdeu, então que tinha que falar realmente, Baruch Hashem, salvou sua vida. Aí o rei chamou o homem e falou para ele, me diga, tudo bem, eu agradeço e reconheço agora que tudo vem de Deus, mas como você explica? Você passou agora vários meses na cadeia. Como você pode explicar que isso foi bom para você? Falou, é simples, senhor rei. Se não fosse que o senhor me colocou na cadeia, que estava agora lá, junto com o senhor, ia para a fogueira, era eu. Então, ir para a prisão foi o que salvou minha vida.
Na prática, a gente não sabe os caminhos de Hashem. É isso que, inclusive, se traz a explicação muito bonita no livro de Salmos. Nós falamos sempre um capítulo de Salmos que diz: Az yomru bagoim igdil Hashem lasot imeile. Então, os goim vão falar o quê? Olha que grande Hashem, o que Hashem faz com eles. Por que os goim têm que louvar Hashem? Por que não nós? Então, é uma questão simples. Chega uma hora que nós não reconhecemos e não entendemos o que Hashem fez por nós. Hoje em dia, você vai e pede para os árabes a quantidade de toneladas de bombas que eles jogaram de mísseis de Irã para Israel. A quantia de foguetes e demais. Se você vê, era para fazer um estrago. E a grande maioria caiu em lugar aberto, foram interceptados ou foi simplesmente dano material. Teve algumas vidas, mas proporcionalmente, vamos ser realistas, foram, não é que a gente faz pouco caso, mas foram muito poucas. A mesma coisa devemos aprender aqui. A Kadosh Baruch Hu, ele sabe o que ele faz. E eles falam, inclusive, quantas vezes ele jogava mísseis contra Israel, de Gaza e demais e tudo mais. Uma vez me falaram que entrevistaram do cara do Hamas, e falaram, como vocês podem errar tanta má pontaria? Israel é um país tão pequeno. E vocês não acertam. Falou, o que você quer? O Deus deles está lá em cima, desviando todos os nossos foguetes. Ou seja, na prática, eles reconhecem tudo que Hashem faz. Que Hashem faça, se Deus quiser, uma última coisa, que seja mandar o Mashiach logo em breve, se Deus quiser. Bom dia.